Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista e o meu convidado desta noite é o ministro da Educação, Camilo Santana. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre as suas ações à frente do Ministério da Educação, que tem tido aí um protagonismo dentro do governo Lula, principalmente pelo fato da retomada de muitas obras que estavam paradas e também a implementação aí de programas que vinham praticamente paralisados no governo passado. Boa noite mais uma vez. Primeiro, boa noite, Rogério, boa noite a todos os telespectadores da Band Entrevista. Primeiro, agradecer aqui o convite, a oportunidade de conversar com os telespectadores. E, Rogério, esse primeiro ano do governo foi um governo realmente de reconstrução. Eu fiquei impressionado com o desmonte que fizeram do Ministério da Educação, em todos os aspectos de informação, de pessoal, de orçamento, de política, de relação com os estados e municípios. Então, foi um ano para a gente poder organizar, retomar muitas políticas importantes. Por exemplo, a merenda escolar das escolas, 6 anos sem reajuste. Nós reajustamos em 39% a média logo no primeiro ano, no ano passado. Retomar a relação com os estados, com os municípios, principalmente na educação básica, porque quem executa a política na ponta são os estados e municípios. O papel do MEC é o papel de coordenar, de indutor, de induzir a política, de construir uma relação federativa com os estados e municípios. Infelizmente, o governo passado ele quebrou isso. E eu digo isso como testemunha, porque eu era governador. Pra você ter uma ideia, para eu receber os recursos que o Ministério da Educação devia das obras das escolas do Ceará, e olha que o Ceará é uma referência da educação, precisa entrar na justiça, porque não me pagavam as obras aqui. Então, retomar, restabelecer esse elo federativo com os prefeitos, com os governadores, com os municípios, com os estados, e a partir daí construir novas políticas, né? Construir a política da escola tempo integral, da alfabetização na idade certa, do pé de meia, dos novos institutos federais, retomar os orçamentos das universidades. Então, um conjunto de ações. Nunca o MEC olhou tanto para a educação básica brasileira. E vou daqui dar 3 motivos importantes por conta disso. Primeiro, Rogério, 68 milhões de brasileiros não concluíram a educação básica no Brasil. Nós estamos falando de 1/3 da população, ou seja, que não concluíram até o final do ensino médio. Segundo, 480 mil jovens nesse país, jovens que estão no ensino médio, escola pública, deixam a escola por ano no Brasil. Estamos falando de 500 mil de jovens. Por isso nós criamos o pé de meia para garantir a permanência do jovem na escola. E o terceiro dado importante é que o Brasil já investe no ensino superior a média dos países desenvolvidos, que é aproximadamente cerca de 15 mil dólares ano aluno. No ensino básico, nós só investimos 1/3 do que os países desenvolvidos investem. Então, o mínimo que o país precisa garantir é que toda criança, todo jovem conclua a educação básica nesse país. E aí é uma decisão dele ou dela, se quiser ir para a universidade, quiser ir para o ensino superior. Então, esse desenho que a gente está construindo com o compromisso do presidente Lula. O Ministério da Educação é uma pasta que tem muitos recursos, mas o presidente Lula tem colocado realmente a educação aí como uma das prioridades do governo dele e não tem poupado realmente recursos e investimentos para essa pasta, não é? Nós conseguimos aumentar, já comparado a 2022, em 35% o aumento dos recursos do Ministério da Educação. Isso tem nos permitido, Rogério, criar o programa da Escola Tempo Integral. Estamos investindo 4 bilhões por ano, repassando para estados e municípios para ampliar as matrículas de tempo integral. Nós temos uma meta, que eu só acredito em qualquer política pública se for construída com os entes, se tiver metas para serem alcançadas, né, monitoradas e medidas. Então, o nosso objetivo era ter 1 milhão de novos alunos de escola de tempo integral esse ano no Brasil. Conseguimos, né? Isso investimos, repassamos 4 bilhões para os estados e para os municípios, para que ele pudesse melhorar o restaurante, para ofertar as refeições, para que ele pudesse contratar mais professores, melhorar a infraestrutura da escola. Por que a escola tempo integral, Rogério? Porque a escola tempo integral é o melhor modelo que olha o projeto de vida do aluno. Além das disciplinas que ele pratica, ele faz esporte, faz atividades culturais, faz um curso de informática, que foi o modelo que nós construímos aqui no Ceará, né? Eu sempre gosto de comparar, a gente gosta muito de esporte. Por que é que nas Olimpíadas os países que mais se destacam são os países como os Estados Unidos, França, agora na Olimpíada da França? Porque os jovens começam a praticar o esporte na escola. É a natação, é o atletismo, é o futebol, é o basquete, porque lá as escolas são de tempo integral. Então, esse é um modelo que tem mostrado que melhora a qualidade da aprendizagem, diminui a evasão do aluno, o abandono escolar,
Precisamos ter uma escola bem estruturada, conectada, com bons professores, que acolha bem o jovem. O jovem precisa acordar de manhã e ter vontade de ir para a escola. Né? E para isso precisa ter uma boa infraestrutura, precisa ter computadores, precisa ter internet, precisa ter bons professores, como eu falei, e precisa olhar o projeto de vida do aluno. Então, o projeto do Tempo Integral é o maior projeto de escola Tempo Integral da história do Brasil. Você tem uma ideia, quando nós assumimos o Ministério, nós tínhamos 15% de matrícula da educação básica em Tempo Integral. Só nesses 1 milhão nós já saímos de 15% para 21%. E agora já lançamos mais 1 milhão de novas matrículas para o ano que vem. Além disso, e vamos ultrapassar a meta do PNE, que era 25% até o final desse ano. Então, em pouco tempo, nós já estamos aí vamos cumprir metas importantes que esperamos 10 anos para ser cumpridas no Brasil. Acrescentado a isso, Rogério, nós temos pela primeira vez, a educação entrou no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do presidente Lula. Semana, assinamos 55 novas escolas no Ceará de tempo integral. Alguns meses atrás eu estive aqui, contratamos 78 novas creches. A nossa preocupação de garantir creches para as crianças brasileiras, crianças cearenses, porque a gente sabe a dificuldade de uma mãe, às vezes a mãe solteira, que tem que trabalhar, se ela não tiver uma vaga de creche do seu filho numa creche, ela precisa pagar algum cuidador ou uma cuidadora para ficar com os seus filhos, ou às vezes o que está acontecendo é que o filho mais velho, que está na escola, sai da escola para cuidar dos irmãos mais novos em casa. Então, a creche, nós estamos ampliando, garantindo creche. Fizemos agora uma pesquisa, vamos receber o resultado agora, para saber as filas de creche, de demanda de creche de crianças até 6 anos em creche no Brasil, para que a gente possa ampliar e garantir que as mães, suas crianças, possam ter uma vaga de creche. Esse aumento do orçamento, Rogério, nos permitiu criar o programa Pé de Meia, como eu falei, que é uma poupança para o jovem do ensino médio. Como eu falei, nós perdemos quase 500 mil de jovens por ano da educação pública no Brasil. E nós queremos que esse jovem conclua o seu estudo. Porque o futuro de uma nação depende da educação. A educação transforma a vida das pessoas, Rogério. Então, a gente quer que esse jovem fique na escola. Então, o Pé de Meia, a Escola Tempo Integral, a Escola Técnica Profissionalizante é para dizer: jovem, conclua os seus estudos, porque é a garantia de um futuro melhor para você. Então, o Pé de Meia é uma poupança, são R$200 por mês para cada jovem, R$1.000 no final do ano, ele passando de ano, com a contrapartida dele garantir a presença na frequência de sala de aula e a conclusão no final do ano. Por isso que a gente chama de Pé de Meia, que é o Pé de Meia que está fazendo para o futuro. Então, aqui no Ceará, por exemplo, Rogério, o presidente Lula esteve aqui recentemente, nós começamos com 223 mil jovens recebendo o Pé de Meia desde março, ampliamos agora para 270 mil, nós estamos investindo no Ceará quase 900 milhões de reais por ano. Às vezes as pessoas dizem, é gasto. Não, é investimento. Nós preferimos investir agora nesse jovem do que no futuro tem que estar investindo em presídio, em mais segurança, ao aumento da violência. Então, é trabalhar a escola, é o grande caminho de prevenção à violência, principalmente a escola de tempo integral. Então, nós estamos preparando aí um conjunto de ações que estão sendo executadas, que estão sendo entregues. Institutos federais, 100 novos institutos federais, 6 novos institutos aqui para o Ceará, 2 aqui em Fortaleza. Quero até agradecer a parceria do governador Eumano, que doou a antiga Secretaria de Segurança Pública ali na Bezerra de Mendes, que vai virar agora um Instituto Federal para os jovens. E vamos ter um novo Instituto Federal agora na Messejana, aqui para dar oportunidade ao ensino técnico para o nosso jovem. Então, é um conjunto de ações, novo hospital da Universidade Federal do Ceará aqui em Fortaleza, um novo hospital agora, vamos começar lá na região do Cariri, vai ser o primeiro hospital universitário da Universidade Federal do Cariri. Então, são muitos investimentos, porque o presidente Lula tem colocado sempre a educação como prioridade. Eu tenho muito orgulho de estar lá colaborando com o país e, sem dúvida alguma, colaborando aqui com o meu estado do Ceará. Ministro, vamos falar aqui um pouquinho da pauta política, afinal de contas, estamos aí já às vésperas da realização do primeiro turno. O senhor aí tirou aí um período aí de férias do Ministério para se engajar nas campanhas municipais aqui no Ceará. Como é que o senhor está vendo esse cenário diante das últimas pesquisas, no caso aqui de Fortaleza, que mostra aí o candidato André Fernandes, do PL, e o candidato do PT, Evandro Leitão, aparecendo aí numa curva crescente, aparecendo aí nas cabeças, numa disputa também aí envolvendo Capitão Wagner do União Brasil e o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, do PDT. Qual a avaliação que o senhor faz desse cenário do momento?
Olha, Rogério, eu acho que eu sempre digo para os meus irmãos cearenses, a quem eu sou muito grato, que a eleição é um dos momentos mais importantes, né, da nossa sociedade. E nós vamos garantir o futuro dos próximos 4 anos da nossa cidade, dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Eu sei que muitas vezes que as pessoas estão muito decepcionadas às vezes com a política, mas eu sempre digo que a política é o único caminho para a gente tomar decisões e fazer as mudanças. Vou dar um exemplo. Salário mínimo. Se a gente for olhar antes do Lula, nós passamos 6 anos sem aumento real do salário mínimo, do trabalhador, do aposentado. O Lula garantiu o reajuste salarial acima da inflação em 2023, garantiu agora em 2024 acima da inflação nós aprovamos uma lei que vai permitir que todo ano o salário mínimo aumente além da inflação, um ganho real para o trabalhador. Então isso é decisão política. O Ceará, por ter uma educação de qualidade, foi decisão política lá atrás pelo ex-governador Cid, que eu dei continuidade, que o governador Elmano agora dá continuidade. Então tudo na vida é decisão política. E um Brasil é um país muito desigual, onde poucos têm muito e a grande maioria tem muito pouco. Então, o que nós trabalhamos sempre é garantir mais igualdade, mais oportunidade. 82% da população cearense, Rogério, utiliza o Sistema Único de Saúde. Não é justo que uma família, uma mãe, chegue numa unidade básica de saúde e não tenha remédio, não tenha um médico, não tenha um bom atendimento, não tenha um bom hospital. Então, são decisões importantes que o eleitor tem que fazer para avaliar quem são os melhores candidatos, o passado de cada candidato e qual é aquele que pode fazer mais pela população, né? Eu aqui defendo e apoio o candidato Evandro Leitão, porque conheço sua história, ele foi meu líder do governo na Assembleia Legislativa, me ajudou muito quando fui governador, é uma pessoa séria, né? Colabora sempre com todas as ações que nós fizemos no governo. E qual é a diferença eu sempre digo que aqui em Fortaleza se apresenta 3 projetos. O projeto do atual prefeito, que na minha avaliação, você sabe que eu não falo mal das pessoas, mas na minha avaliação ele foi ausente da cidade, né? Um gestor precisa estar presente, conversar, dialogar com a comunidade, ouvir, sentir os problemas da população. Então, o projeto do prefeito, para mim, foi ausente da população, né? Criando mais taxas, mais impostos aqui para a população. O outro são 2 candidatos que representam o Bolsonaro, que apoiaram o Bolsonaro. Eu sempre digo, eu quero fazer um desafio aqui a você e ao telespectador. Me mostre uma obra, uma ação do ex-presidente Bolsonaro no estado de Ceará. Uma sequer. Eu tenho feito esse desafio, até agora ninguém me mostrou. Uma. Ao contrário, ele paralisou a obra da Transnordestina, que era uma obra importante para o Ceará. E o Lula agora voltou. Ele parou Minha Casa Minha Vida, que era casa para as pessoas. O presidente Lula voltou. Ele quis acabar com o programa Mais Médico, que o governo federal paga mais médicos para estar no posto de saúde para atender a população. O Lula dobrou agora o número de médicos. Ele quis acabar com a farmácia popular. E o Lula voltou para garantir remédio de graça para quem tem diabetes, para quem tem hipertensão, que não tem dinheiro para comprar, Rogério. O Lula, quando saiu do governo, tinha tirado o Brasil do mapa da fome. Depois o Brasil voltou para o mapa da fome. Ele criou o Bolsa Família, que agora é R$600 para quem não tem emprego, para quem tem dificuldade, e implementou mais R$150 para criança de 0 até 6 anos, inclusive copiando o programa que nós criamos aqui no Ceará do Cartão Mais Infância. Tenho muito orgulho disso, porque a criança, a fase mais importante da vida das pessoas, Rogério, são os primeiros anos de vida. Essa criança precisa se alimentar bem, precisa ser amada, é a formação do cérebro dela. Se eu comprometo essa fase, eu comprometo todo o restante da vida dessa criança. Então, nós somos desse projeto, que entrega, que distribui areninhas no Ceará todo, né? Que dá escola a tempo integral, que investe do raio, que investimos fortemente, porque eu sei que o problema da segurança é um tema delicado, que as famílias cobram hoje, e não é um problema só no Ceará, no Brasil inteiro. Precisa mudar as leis desse país, endurecer as leis, proteger mais as fronteiras brasileiras, envolver a justiça. Rogério, um processo para ser julgado hoje no Brasil demora 10 a 20 anos. As pessoas cometem um crime achando que vai ter impunidade. Então, o presidente Lula agora vai convocar todos os governadores, o Congresso Nacional, o Supremo, para a gente construir um grande pacto nacional de enfrentamento à violência, que isso é um problema nacional. Então, eu quero dizer aqui à população que tem o candidato do prefeito, né, que infelizmente omisso, abandonou a cidade de Fortaleza, os candidatos do Bolsonaro e o candidato do time do Lula, do Elmano, do governador Elmano, o meu candidato, que é o candidato que tem condições de realizar muito mais e entregar à população de Fortaleza. Mas eu não tenho dúvida que o Evandro será um candidato presente na comunidade. Eu sempre vejo num gestor público,
Para mim é importante fazer a obra, mas o mais importante é ter a sensibilidade de cuidar das pessoas, de ouvir, de estar presente, né? Mesmo sabendo ouvir a crítica, porque às vezes os políticos têm mania de que passou a eleição, não aparece mais para o povo, só aparece em época de eleição. Ao contrário, o gestor tem que estar presente todos os momentos dos 4 anos do seu mandato, principalmente dialogando com a população. E é por isso que eu acredito, estou muito feliz com o crescimento do Evandro, espero que, não tenho dúvida que o Evandro, se a população de Fortaleza der essa oportunidade, será um grande prefeito, com apoio do presidente, com apoio do governador, com nosso apoio para ajudar a melhorar a vida do povo de Fortaleza. Ministro, o senhor, enquanto governador do Ceará, saiu com um índice de popularidade muito alto, então tem uma respeitabilidade muito grande nos municípios do interior. Além de Fortaleza, quais são os municípios que o senhor aí tem procurado se engajar aí nessa reta final da campanha? Nós temos cidades importantes no interior aí, no caso de Sobral, que a sua ex-secretária executiva Isolda Sela é candidata, tem Juazeiro do Norte, lá com o Fernando Santana, Crato. Como é que está essa agenda aí nessa reta final de campanha? Tem algum município com prioridade aí? Eu queria ir a todos, né? Mas infelizmente eu tirei agora esses dias, faz 1 ano e 9 meses que eu estou no Ministério, só tinha tirado férias no Carnaval. Então eu tirei agora esses 10 dias úteis para ajudar, para a minha responsabilidade que eu tenho. Fortaleza é a 4ª maior capital, né? Então já fui ao Juazeiro, já fui ao Crato, ontem fui ao Iguatu, né? Irei a Sobral essa semana, então vou tentar ir ao máximo possível das cidades, tenho gravado com os candidatos, declarado o meu apoio, né? por esse sentimento de responsabilidade, de gratidão, de acreditar que a eleição é um momento muito importante para o eleitor que vai garantir o futuro dos próximos 4 anos da sua cidade. Então vou procurar ir ao máximo possível aí, no que der para ir até o dia 5 de outubro. Ministro, a gente está chegando ao final do nosso programa. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para o eleitor nessa reta final de campanha eleitoral. Qual é o sentimento que o senhor gostaria de passar aí para o eleitor cearense? Primeiro, eu queria lhe agradecer a oportunidade que está na Band. E nós vivemos numa democracia. Então, eu acho que a primeira coisa é as pessoas se respeitarem, né? O Brasil virou um momento assim, de muita intolerância, de muito ódio, né? E a democracia é isso, é eu poder pensar diferente de você e poder escolher, né, quem eu acho que é melhor para a minha cidade. Eu acho que a população precisa ter muito cuidado nesse momento de fazer uma reflexão, de avaliar quem são os seus candidatos, avalie o histórico de cada um. Não vá acreditar em fake news ou mentir, porque nessa época de eleição aparece tudo. Então, avalie o passado de cada um, o que eles já fizeram, o que podem fazer, com quem eles estão juntos, para que a gente possa garantir um futuro melhor para você e para a sua família. Quero dizer que eu tenho muita gratidão ao povo cearense pelas oportunidades e quero dizer aqui a vocês que onde eu estiver, a única forma que eu tenho de retribuir, Rogério, o carinho, o apoio que eu sempre tive é trabalhando e é isso que eu vou continuar fazendo. Hoje, ajudando o presidente Lula pelo país, mas sempre ajudando o meu querido estado do Ceará, ajudando o governador Eumano, ajudando os nossos prefeitos e principalmente ajudando ao povo do meu querido estado do Ceará. Então, muito obrigado, que a gente possa ter, viva a democracia, o direito de a gente poder escolher no dia 6 os nossos representantes. Ministro, muito obrigado pela sua presença. O Band Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Vou agradecendo a sua audiência e já marcando um compromisso para você até o próximo sábado, que já é véspera de eleições. Um grande abraço a todos e até lá.